Semana passada eu falei com vocês que Satanás vai se levantar contra nós, né? E ele faz isso usando pessoas. E de forma geral, ele quer que você pare de falar sobre Deus. Pare de falar sobre teologia, sobre a graça de Deus, sobre o juízo de Deus. Pare de falar sobre o evangelho. E de qualquer coisa que envolva qualquer assunto a respeito do evangelho, Satanás quer que você pare, né? A gente percebe que a sociedade está ficando cada vez mais fechada para a verdade de Deus e constantemente as pessoas se levantam contra a gente. E aí? O que eu faço com aquela pessoa que se levantou contra mim? É sobre isso o devocional de hoje. Há muito tempo atrás eu entrei num grupo no WhatsApp e era um grupo de pentecostais, né? E naquela época a gente estava fazendo vários vídeos sobre a teologia pentecostal e muitos estavam ficando com raiva de mim, muitos estavam me odiando por causa disso. Mas naquele dia, era uma tarde, eu entrei no grupo do WhatsApp deles para observar como eles conversavam sobre teologia. Eu queria assistir. E de repente alguém descobriu que eu estava lá. E aquela pessoa começou a me pressionar a conversar, começou a me questionar sobre tudo, e aí eu fui explicando, né, do meu jeito de explicar mesmo, e a pessoa perdeu a paciência. Ela perdeu totalmente a paciência. Ela disse para mim, eu lembro até hoje, ela disse para mim que ela desejava que eu fosse para fora da minha casa e tomasse um banho de ácido. Eu não sei por que ele lembrou de ácido nessa hora, mas ele demonstrou claramente querer que eu morresse por causa daquilo que eu prego, daquelas exposições que eu faço. Cara, naquele momento eu fiquei preocupado, né? Porque eu não sabia que as pessoas iriam me odiar tanto porque eu explico o que está escrito na Bíblia, né? Eu não sabia que a crença dessas pessoas que creem em Deus pudesse ser tão violenta como foi naquele dia comigo. Eu não estou dizendo que todo pentecostal é assim, tem nada a ver com isso. Tem a ver com aquela pessoa, né? E por um momento eu parei de tentar me defender e tentei ajudar ele a compreender a minha visão. Na verdade, a gente faz isso a maior parte do tempo. Constantemente a gente está tentando defender o nosso ponto de vista sem se preocupar com o outro lado. Por que aquela pessoa te odeia? Por que aquela pessoa é tão violenta? E às vezes a gente acaba lidando com a verdade de forma anticristã, né? A gente acaba defendendo a verdade sem amor ao nosso próximo. Olha aqui no texto que eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com a vida de Estevão certa vez. Essa é a Bíblia Mensagem, não é a minha Bíblia padrão, mas eu falei dela agora há pouco e a tela estava aberta, eu vou usar ela com vocês. Esse é o final do capítulo 7 de Atos, né, e é a história de Estevão. Estevão estava pregando o evangelho para os judeus. O texto na mensagem diz o seguinte: a verdade é que vocês continuam teimosos, com o coração insensível e com os ouvidos fechados. Vocês deliberadamente ignoram o Espírito Santo como fizeram seus antepassados. Houve pelo menos um profeta que não tenha recebido o mesmo tratamento? Seus antepassados mataram todos os que ousaram anunciar a vinda do justo, de Jesus, nesse caso. E vocês mantêm a tradição da família. São traidores e assassinos. Todos vocês receberam a lei de Deus que foi entregue por anjos como um presente, mas vocês a desprezaram. Mal ele acabou de falar, o povo deu vazão à fúria, com vaias, assovios e ofensas. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, nem prestou atenção. Tinha os olhos apenas para Deus, porque estava vendo em toda a sua glória, com Jesus ao lado. E aí ele exclamou: ó, vejo os céus abertos e o Filho do Homem ao lado de Deus. Gritando e vaiando, a multidão arremeteu-se contra ele, como um estouro de boiada. Arrastaram-no para fora da cidade e o apedrejaram. Os líderes pediram a um jovem chamado Saulo que tomasse conta das roupas dele. Enquanto as pedras caíam como chuva, Estevão orava: Senhor, recebe o meu espírito. E em seguida ajoelhou-se e orou alto o bastante para que todos ouvissem: Senhor, não os culpe por causa deste pecado. Foram as suas últimas palavras e depois disso ele morreu. Estevão tinha acabado de pregar o evangelho, os judeus rejeitaram o que ele pregou e ele acabou soltando umas verdades aqui, né? A verdade que vocês continuam teimosos, e isso despertou a ira daqueles crentes. E o que ele podia ter feito? Poderia ter lutado contra eles, poderia ter debatido contra eles, ter passado a tarde toda brigando contra eles, mas não. Estevão viu que aquela era a última hora dele,
Ele tinha provocado um povo que iria matá-lo com toda certeza, e num ato de amor ele pediu para Deus perdoar aquelas pessoas pelo erro que eles estavam cometendo. Qual era o erro aqui? O erro era rejeitar a palavra de Deus, mas muito mais do que isso, o erro era reagir de forma tão violenta contra Estevão, assim como no passado fizeram com os profetas. Estevão tinha falado sobre isso aqui. Agora presta atenção. Isso aqui não vai acontecer dessa forma na vida de todo mundo, né? Graças a Deus, nós não vamos ser apedrejados por aí afora. Mas é normal que algumas pessoas se levantem contra nós com a mesma fúria que essas pessoas da história de Estevão e com as pessoas que eu falei para vocês aqui do meu exemplo, que é um exemplo também real. O resultado negativo pode assustar as pessoas. E pode fazer elas desistirem, pode fazer elas tentar se adaptar à realidade. Então veja, Estevão, as pessoas não aceitaram a mensagem de Estevão. Quem sabe se ele adaptasse a verdade a eles, né? Ele pudesse ser aceito. Mas não é esse o caminho certo. Só que esse resultado negativo pode fazer com que você tente adaptar a mensagem para ser aceito pelas pessoas, ou você desanimar de vez e parar de falar a verdade, porque afinal de contas as pessoas estão se levantando contra você, né? É assim que Satanás trabalha na nossa vida também. Você tem que entender que o resultado negativo faz parte do resultado positivo. Jesus disse em João 15 que os seus discípulos passariam por isso porque ele passou. E ele ainda faz uma pergunta, né? O discípulo é maior do que o seu mestre? Né? Tipo assim, se o mestre passou por isso, os discípulos também vão passar. E aí o que nós devemos fazer nessa hora? A primeira coisa que você tem que fazer nesse momento é lembrar de que essas pessoas precisam ser despertas pelo Espírito Santo e não por você. Então, quem sabe, seja a hora de, ao invés de adaptar a mensagem ou desistir, seja a hora de parar de falar, né? Seja a hora de se acalmar um pouco. Quando essas objeções começarem a ficar muito grande, manter a calma e não piorar a situação é essencial. Então, para de falar um pouco. Pelo menos por enquanto, né? Deixa de falar sobre esse assunto ou muda de assunto temporariamente. Isso vai fazer com que as coisas se acalmem, porque você não pode provocar a ira deles também, né? Nós não somos como Estevão. Estevão, ele provocou a ira deles falando a verdade, mas aquela era a hora do Estevão. O Novo Testamento não incentiva a fazermos a mesma coisa o tempo todo, mas pode acontecer. Essa é a questão. Isso pode acontecer. Eu tenho uma alternativa para você. Eu tenho uma alternativa que vai fazer você continuar falando a verdade de Deus, se preocupando com a verdade, que não pode ser mudada, e também com as pessoas que estão ao seu redor, que precisam ouvir a verdade. Para essa semana, você vai fazer o seguinte: pense, faça anotações, pense em maneiras de expor a verdade de forma prática e teórica ao mesmo tempo. Isso Estevão fez. Estevão estava falando sobre o amor de Deus e ele demonstrou o amor de Deus. Ele não reagiu à ofensa dos judeus, ele não atacou os judeus com pedras novamente, mas ele pediu para Deus perdoar os judeus. Ou seja, se eu estou falando de amor ao próximo, eu preciso, no mínimo, demonstrar o que eu estou falando. Então Estevão fez isso. Faça a mesma coisa que ele. Agora, isso não é automático pra gente, né? A gente precisa aprender a fazer isso. Então pense durante a semana de formas de fazer a vontade de Deus, falar a verdade de Deus de forma prática, ou seja, na sua ação, e teórica na sua exposição. A sua exposição tem que refletir a sua ação. Entende? Se não refletir, se houver controvérsias entre o que você fala e o que você faz, vai ser muito difícil falar a verdade em amor e ajudar as pessoas com a verdade. Exercite isso durante essa semana e faça propositalmente momentos onde você pode expressar o amor de Deus propositalmente, até que isso se torne natural e as pessoas percebam que o que você fala é o que você faz. Agora, se você está pensando em enganar o Espírito Santo e fingir isso, saiba que não vai funcionar. Então é óbvio que esse é um exercício para que você se adapte ao que você fala e para que as pessoas percebam que você é muito mais do que alguém que fala, é alguém que faz, assim como Estevão demonstrou ali naquele dia. Se alguém se levantar contra você, não seja agressivo. Isso não é só para essa semana, isso é para toda a vida. Não seja agressivo. Tenta compreender a raiva dessa pessoa. Por que ela odeia tanto o que você está falando?
Então, respira um pouco, procure outras maneiras de tocar no assunto e principalmente ore por essa pessoa, porque Deus pode te ajudar ou Deus pode usar você para despertar ela também no futuro, beleza? Faça esses exercícios e a gente volta semana que vem. Fique com Deus e até mais. Se você está se descobrindo no reino de Deus, se você acabou de chegar e não sabe o que fazer nesse reino de Deus, eu te convido a conhecer o restante do Devocional Peregrinos aqui no nosso canal. São devocionais semanais e vai acontecer durante umas 12 semanas. Você pode ir e vir em todos os devocionais, caso já estejam todos postados. Mas será muito bom ter você aqui se descobrindo, entendendo o que vai acontecer, o seu próprio chamado e como se comportar em situações onde a gente acaba sendo levado a desistir. Então, o Devocional Peregrinos serve para que você não desista, para que você continue, se descubra no reino de Deus e assim nós possamos todos juntos glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu te aguardo nos outros vídeos.